Você sabia que existem dois tipos de pessoas que escutam os ensinamentos de Jesus? Eu sou o Lucas, do canal Nisso Pensai, e esse canal que é meu pode ser seu também. Se você se inscrever aí embaixo, clique no gostei se você gostar do vídeo, clique no sininho para receber as notificações e compartilha com alguém se você gostar dessa reflexão ou se de alguma forma o Senhor falar contigo. Essa pergunta que eu te fiz ali no começo dos dois tipos de pessoas que escutam o ensinamento de Jesus, é sobre ela que a gente vai conversar hoje, iniciando uma série no nosso canal sobre as parábolas de Jesus. E a primeira parábola que a gente vai tratar, por mais que muitas vezes ela não é necessariamente chamada de parábola, às vezes ela é uma metáfora, uma ilustração, é sobre aquela passagem onde Jesus ele diz da casa construída sobre dois materiais diferentes, sobre dois alicerces diferentes. Essa palavra você pode ler ela em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27, ou em Lucas, no capítulo 6, do versículo 46 ao 49. E ao longo desse vídeo você vai perceber como cada um desses textos complementa um ao outro. A parábola conta mais ou menos assim, que Jesus estava dizendo que as pessoas que escutam os ensinamentos dele e as praticam podem ser comparadas com um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E então, após ter construído essa casa sobre a rocha, veio as tempestades, os vendavais, as enchentes e a casa ficou de pé. E as pessoas que escutam os ensinamentos de Jesus e não as praticam, pode ser comparado a um homem tolo que construiu essa casa sobre a areia. Então veio a tempestade, veio o vendaval, veio as inundações e a casa dele foi por terra, caiu, foi destruída. E algo que é interessante nessa parábola, logo para a gente perceber, é que Jesus está distinguindo as pessoas que escutam ele em dois grupos. Aqueles que são sábios e aqueles que são tolos. A pessoa que é sábia, ela é comparada com alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando Jesus estava falando isso, ele estava falando para um povo que sabia muito bem o que isso significava. Porque a construção de casas era algo muito familiar para eles. Ainda que nem todos, obviamente, fossem construtores, mas eles sabiam que o melhor a se fazer era construir uma casa sobre um alicerce sólido, como a rocha, por exemplo. Porque quando se constrói uma casa sobre um alicerce sólido, pode vir todas as intempéries que Jesus ele conta na parábola, ali a tempestade, o vento, a inundação, que a casa permanece firme no lugar, porque ela está sobre algo firme. E assim é com a nossa vida, quando a gente coloca os ensinamentos de Jesus em prática. A nossa vida, ela está sobre um alicerce firme, sobre algo que é eterno, sobre algo que é imutável. Pode vir os ventos da vida, pode vir as tribulações, as dificuldades, a gente permanece sobre algo firme, que são os ensinamentos de Jesus. Mas ele compara as pessoas que escutam os ensinamentos dele e não os praticam como alguém tolo que construiu essa casa sobre a rocha. E pode parecer um tanto óbvio para nós saber que a areia não é um bom material ao qual se construir uma casa em cima. Afinal de contas, a areia ela é muito maleável, né? Se você colocar algo em cima da areia e vem água e vem vento, logo a areia sai. Só que existe algo mais profundo aí. E é por isso que, por exemplo, ali quando eu citei de Lucas capítulo 6, do versículo 46 ao 49, Jesus ele traz um detalhe que faz toda a diferença. Quando Lucas está escrevendo a mesma parábola que Mateus escreveu, ele dá um detalhe a mais. E o detalhe é, o homem sábio ele é comparado com alguém que cavou fundo até encontrar a rocha. E então ali ele estabeleceu o alicerce para sua casa. Ou seja, o homem sábio, a mulher sábia, é aquela pessoa que ela escuta os ensinamentos de Jesus, cavoca, medita, entende, compreende, busca para ir atrás de entender, de compreender, e mesmo que quando entende, vamos dizer o básico. Por exemplo, ama seu próximo como a ti mesmo. Ainda que existe muitas coisas profundas nesse ensinamento, e eu acredito que você que está assistindo concorda comigo nisso, o básico a se entender é necessário amar o seu próximo. Entende? Mas o homem sábio, a mulher sábia, ele entende, nem que seja esse básico, e ele coloca em prática. E Jesus ele compara essa pessoa com uma pessoa que ela cava para construir o alicerce da sua casa. Então ainda que nós vamos começar no básico, a gente tem que continuar cavando, crescendo, meditando, para que a nossa casa, a casa da nossa vida, esteja alicerçada sobre a rocha que é Cristo e a sua palavra. E é muito interessante esse detalhe que o Lucas dá para nós, porque ele elucida um pouco mais de por que o homem que construiu sobre a areia ele é tolo. Porque ele foi displicente, ele foi preguiçoso, ele não quis escavar. Porque pensa comigo,
Na época que Jesus ele ministrou essa parábola, muitas regiões de Israel eram um deserto. Então tinha muita areia lá. E muitas regiões eram montanhosas, então tinha muita pedra lá. Então se você pega e faz uma casa direto em cima da areia ou direto em cima da pedra, é algo um tanto quanto estranho, né? Pensando assim convencionalmente. Quantas casas a gente vê sobre a rocha hoje em dia? Tipo, literalmente sobre a rocha. Às vezes até tem um desmoronamento de terra, né? Que é quando as pessoas constroem sobre os morros e tal. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Nem sobre literalmente construir em cima da areia. Mas sobre as pessoas que cavam a terra encontrar a rocha sólida e as pessoas que ficam só na superfície ali. Ouviram, passou nesse ouvido e saiu nesse, sabe? E Jesus compara essas pessoas com um homem tolo, com uma pessoa tola. Porque ouviu os ensinamentos dele. Esse ensinamento não desceu pro coração. Esse ensinamento ele não foi meditado, sabe? Não foi algo que a pessoa ela mastigou, sabe? Para extrair o nutriente, para extrair o alimento, para ela colocar e aplicar na vida dela. Não é algo, sabe, que entrou profundo no seu coração. É algo que ela simplesmente escutou e logo saiu, e logo foi tirado. E a pergunta que fica a cada um de nós nesse momento, que fica para mim, fica para ti, é: a qual tipo de pessoa você tem se assemelhado nos últimos dias? Será que você é como o homem sábio da história, que tem construído a sua vida sobre o alicerce sólido dos ensinamentos de Jesus, da palavra de Jesus, onde você tem cavado para encontrar um alicerce sólido? Ou será que você é como um homem tolo, que fica no superficial, não entende, não compreende e muito menos pratica? Fica essa reflexão para nós e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deus te abençoe.